Bem-vindo a bordo. Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Digex, ADTEC, Goodyear e Hangar 33. E fica já o nosso recado. Gostou do vídeo? Dá o seu curtir e compartilha com os amigos, com seus grupos, traz mais inscritos aqui pro canal e visita a nossa loja online, sempre com novidades. Assim que a gente colocou no ar o nosso vídeo sobre o A10, surgiram pedidos para a gente falar do que alguns entendem como seu rival soviético, o Sukhoi Su-25. Um jato, inclusive, que tem sido muito falado devido à atual guerra na Ucrânia, onde ele vem sendo empregado pelos dois lados. Para começar, vamos esclarecer que o A10 e o Su-25 são duas aeronaves bem diferentes em conceito. Então eu não acho correto uma comparação direta entre as duas. Os requerimentos de cada uma vinham de necessidades específicas, diferentes entre si, das forças militares dos Estados Unidos e da então União Soviética. No caso dos soviéticos, no final dos anos 60, houve um impacto forte da guerra no Vietnã, que mostrou como até um avião de ataque a hélice, mas especializado como o Douglas Skyraider, podia fazer toda a diferença em muitas situações. E ser mais eficaz que caças-bombardeiros genéricos, mesmo que supersônicos. Então, em março de 69, foi emitido um requerimento para um avião desse tipo, para o qual as equipes de projetos de Mikoyan Gurevich e de Yakovlev ofereceram versões de jatos já existentes, os MiG-21 e Yak-25, enquanto a de Ilyushin apareceu com o IL-102, que era quase um Sturmovik a jato, mas num conceito já meio anacrônico, tinha até uma torreta de canhões na cauda. Um bichinho meio horroroso, na boa. Já a Sukhoi apresentou uma proposta realmente nova, o T-8. Um jato subsônico, mas altamente manobrável, com asas retas e de grande sustentação. Um trem de pouso muito robusto, com capacidade de pouso e decolagem de pistas rústicas e semi-preparadas, cockpit e sistemas vitais protegidos por blindagens e uma grande capacidade de carga bélica. Era simples e robusto, e para operar na linha de frente, também oferecia muita simplicidade e facilidade de manutenção. E essa proposta saiu vencedora. O programa teve início em junho de 70. E o protótipo T-8-1 fez o seu voo inaugural em 22 de janeiro de 75. E em 78 já começaram os testes de aceitação do novo avião pela Força Aérea Soviética. Mas nessa fase foram incorporadas diversas alterações, como a adoção de um enflechamento de 19 graus no bordo de ataque da asa e melhoramentos dos sistemas de navegação e de armas. A motorização era de dois turbojatos R95SH, uma versão sem pós-combustão do motor do MiG-21. E seguindo a tradição soviética, o jato tinha um canhão interno e, combinando com sua missão, era uma arma pesada, o GSH-2-30 de 30 mm. Enfim, em 79, chegou-se à configuração da primeira versão de série e o jato ganhou seu nome de serviço, Sukhoi Su-25. E nisso, em dezembro daquele mesmo ano, as Forças Armadas Soviéticas entravam no Afeganistão. E aí, numa reunião da cúpula militar, o então comandante da Força Aérea, o Marechal Pavel Kutakov, estava apresentando os resultados dos testes de diversos novos modelos, quando o ministro da Defesa, o Marechal Dmitry Ustinov, lhe perguntou o porquê dos novos jatos estarem sendo avaliados sobre o rio Volga, quando existia um campo de testes ideal, de combate real, e num ambiente dos mais severos. É lógico que ele estava falando do Afeganistão. Disso surgiu o programa de avaliação do Su-25 em ação real, com dois dos protótipos modificados já no padrão de série, indo para a base de Shindran, em abril de 80, com um time conjunto de pilotos, técnicos e pessoal de apoio da Sukhoi e do Instituto de Testes da Força Aérea. Shindran
ficava a 1.140 metros do nível do mar, com temperaturas diurnas de mais de 30 graus Celsius e um frio noturno de congelar os ossos. Podia ter base mais desafiadora para um jato de combate tático, assim, ainda experimental? Porque afinal de contas, né, vamos lá, se é para testar, vamos testar mesmo, concorda? Mas os Su-25 exibiram excelente performance naquelas condições de pista alta e quente. E já na segunda semana iam para missões de combate real. E uma das mais marcantes foi em maio, quando tropas soviéticas se viram bloqueadas por uma posição fortificada dos guerrilheiros afegãos no desfiladeiro de Farak. Chamados, um dos Su-25 decolou com 8 bombas de 500 quilos e o outro com 32 de 100 quilos. E mesmo pesados assim, decolaram em menos de 1.200 metros de pista. E chegando na área de ação, outro desafio: a perigosa proximidade entre as tropas soviéticas e o bastião dos rebeldes. Mas os Su-25 deram conta. Com precisão, destruíram as fortificações rebeldes sem atingir as tropas amigas. A partir disso, cresceram as solicitações para a ação dos dois Su-25, cuja imagem no ar ganhou o carinho e confiança das tropas. E foi disso que saiu o carinhoso apelido dado por elas: Grat, gralha em russo. Porque, para os soldados, os Su-25 protegiam as tropas como uma gralha mãe, que cobre com as suas asas os seus filhotes para protegê-los. Esse sucesso selou a decisão de produção em série, em massa, do Su-25, e também de se enviar imediatamente unidades regulares e maiores para o Afeganistão, com a primeira entrando em ação já em junho de 81. E no Afeganistão, o grande desafio aos jatos veio com os mísseis antiaéreos portáteis fornecidos pelos Estados Unidos aos guerrilheiros. Primeiro o Red Eye, em 84, e a partir de 86 o Stinger, muito mais preciso e avançado. Do enfrentamento com a ameaça dessas armas, os Su-25 foram melhorados em suas autodefesas e na resistência aos danos. O jato recebeu um sistema automático de lançamento de iscas de calor, os flares, e o número dessas iscas passou de 128 para 256 por avião. Por outro lado, também foi instalado um novo sistema contra fogo, ainda mais proteção dos controles de voo, e recebeu ainda uma blindagem entre os motores, para que os danos em um não causassem avarias no outro. A capacidade de sobrevivência, que já era bem razoável, aumentou acima das expectativas, e diversas vezes os Su-25 retornavam à base mesmo depois de atingidos por até 90 projéteis, enquanto uns 20 acertos desses já abatiam um Sukhoi 17. Quando se encerrou a intervenção soviética no Afeganistão em 89, os Su-25 tinham feito mais de 60 mil missões de combate, e nestas houve a perda de apenas 23 jatos e 8 pilotos. Por outro lado, nos lançamentos de mísseis ar-terra pelos aviões, registrou-se um impressionante índice de acertos diretos de 98%. Não há dúvida de que o Su-25 foi o jato tático soviético que mais dava condições de sobrevivência ao seu piloto, que voava num cockpit com para-brisas blindado, com toda a cabine, incluindo o assento ejetável, montada dentro de uma espécie de banheira com blindagem de titânio. E olha ainda essa sacada: no caso de um pouso fora da base, os motores podiam ser reabastecidos até com diesel de caminhões e tanques, e assim podiam operar por até 4 horas, mais que suficiente para levar o piloto para casa. E o Su-25 conquistou operadores pelos 4 cantos do mundo, bem além das antigas fronteiras soviéticas, como o Irã, Iraque, Angola, Chad, Etiópia, Congo, Coreia do Norte e até o nosso vizinho, o Peru, entre muitos outros países. Mesmo hoje, ainda são 22 países operando esse jato. Seguindo a tradição soviética, foi feita uma versão de 2 lugares, de instrução-conversão de pilotos, que voou em 85,
sendo o Su-25UB ou o BK para exportação, que mantinha toda a capacidade de combate. E aí rolou que no mesmo momento em que aparecia esse Su-25UB, a Marinha Soviética se equipava para ter uma ala aérea embarcada no seu primeiro porta-aviões convencional, o Admiral Kuznetsov. E o jato pareceu perfeito para um treinador embarcado, nascendo disso o Su-25UTG, com gancho e asas dobráveis, que voou em setembro de 88. Mas aí veio, em dezembro de 91, o fim da União Soviética. E o caos econômico que se seguiu, a produção do UTG foi cancelada. O colapso soviético também dispersou o Su-25 pelas muitas novas repúblicas independentes, com o jato inclusive entrando em combate nos muitos dos diversos conflitos fronteiriços que romperam. Em 91, 92, por exemplo, o Azerbaijão usou os seus contra a Armênia, e em 93 os da Geórgia foram usados contra os separatistas da Abcásia. E os da própria Rússia foram também empregados nos dois conflitos da Chechênia, em 94, 96 e em 99, 2000. E o fim do regime soviético também pegou o Su-25 quando esse estava para ganhar a sua nova geração, provocada pela chegada do novo tanque norte-americano M1 Abrams, e que aí sim teria como missão primária, como o A-10, o ataque antitanque. Esse era o Su-25T, que voou em agosto de 84. Nele, buscou-se aumentar a precisão de navegação e de lançamento de armas. E os sistemas de combate, além da missão antitanque, também permitiam uma muito boa capacidade anti-radar, tornando o novo jato também valioso para missões de supressão de defesas antiaéreas inimigas. Mas simplesmente não havia dinheiro mais para se produzir. Só 11 Su-25T foram entregues, contando-se os 3 protótipos. E a Força Aérea da Rússia herdou apenas 7. Mesmo assim, ele chegou a completar com sucesso a sua avaliação operacional em 93. E em 99, 4 foram enviados para a ação na Chechênia, onde os resultados superaram as expectativas. Se registrou, por exemplo, um índice de acertos de 97% com os mísseis KH-25ML e as bombas guiadas CAB-500KR. Houve ainda uma variante ainda mais avançada, o Su-25TM, com muito maior capacidade de operação de dia e de noite e com qualquer tempo, que chegou a voar em fevereiro de 91, mas cujo programa também morreu na crise russa dos anos 90. Quando a Rússia se estabilizou a partir de 99, em vez de se investir nessas versões que exigiriam a produção de células novas, foi implementado um programa de modernização que se iniciou em 2001 com o Sukhoi Su-25SM, apresentado no Salão Aeroespacial de Moscou, o MAX, daquele ano. Entre as melhorias havia um novo conjunto de navegação-ataque com um computador digital que permitiu um incremento de 3 vezes na precisão da navegação e ataque, chegando a um erro de apenas 15 metros quando voando com dados de satélite. Também se adotou um mostrador de dados e mira ao nível dos olhos, o Head-Up Display, no lugar da mira eletroóptica original, e um mostrador multifuncional digital no painel, além de diversos novos sistemas eletrônicos e de sensores. E junto com tudo isso foi expandido o pacote de armas, que passou a incluir armas avançadas como o míssil Arar R-73 e o míssil antitanque Virre e outros tipos. Até onde se sabe, até 2015, mais de 80 Su-25 já tinham sido modernizados. E o padrão mais recente hoje é o Su-25SM-3, com 25 entregues até o final de 2019, e que incorpora melhorias decorrentes da experiência de combate na Síria, sobretudo na suíte de autoproteção, em sensores de missão e na eletrônica em geral. E assim como a Rússia, outros países fizeram as suas modernizações, como a Geórgia, cujo programa foi feito junto com a empresa israelense Elbit e resultou no Su-25KM Scorpion, que voou em abril de 2001
e no geral é bem similar aos Su-25SM russos, com a diferença, claro, da compatibilidade com os sistemas da OTAN e com armas guiadas de origem israelense, como as bombas Lizard de guiagem por laser. E um outro exemplo são os Su-25 da Bulgária, que passaram por uma primeira modernização em 2007, 2008, também envolvendo a Elbit, voltada sobretudo à navegação. E um segundo programa bem mais ambicioso, iniciado em 2019 e feito na Bielorrússia. Totalmente compatíveis com os sistemas da OTAN, esses Su-25 tiveram incrementadas a sua capacidade de combate e eficiência operacional, tanto em termos de aviônicos quanto da célula, com mudanças nos sistemas de navegação e de armas, a adoção de um cockpit totalmente digital e um novo conjunto de contramedidas eletrônicas. É claro, como não falar nessa trágica guerra atual na Ucrânia? Desde o início, o Su-25 vem sendo usado pelos dois lados, tanto ucranianos quanto os russos. Os da Ucrânia receberam uma modernização não muito profunda, o Su-25M1K, e a frota disponível teve um reforço de 4 Su-25 da Macedônia do Norte, que estavam em estoque lá, havendo rumores também da transferência de alguns jatos búlgaros, provavelmente exemplares não modernizados. E embora até agora os Su-25 da Ucrânia tenham empregado sobretudo armas não guiadas e poucas vezes antigos mísseis ar-solo dos tempos soviéticos, com o apoio militar cada vez mais ativo das nações da OTAN, não se pode descartar que venham a ser compatibilizados com algumas armas ar-solo modernas de precisão de origem ocidental. E essa é a história do Su-25, um jato soviético que hoje consta no inventário da OTAN. Uma história que você viu aqui no canal da revista Asas, comigo e com o Kowalski, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.